aí, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Fernanda e eu vim para falar hoje com vocês sobre Jesus, o nosso maior exemplo em tudo. Tu és real e estás em mim. Tua verdade toma conta do meu ser. E aí, nós vamos falar sobre um Jesus que veio como homem que vocês já conhecem. E Jesus, quando ele veio como cada um de nós. Ele nasceu e ele cresceu e ele se desenvolveu. E quando nós passamos por esse processo, né, de crescimento, de desenvolvimento, a gente passa por processo de aprender a comer, de aprender a falar, de aprender a andar, aprender a ler, aprender a escrever. E a gente vai crescendo em estatura até que a gente chegue à idade adulta. São todos processos preparatórios para que a gente viva a nossa vida adulta. E quando a gente fala sobre processos, a gente fala de processo de crescimento, é muito semelhante ao processo de crescimento espiritual que nós vivemos. Então, quando nós falamos que quando nós somos crianças, a gente mama só o leite, depois a gente passa a comer uma comida pastosa, e aí a gente vai evoluindo essa alimentação e vai crescendo, na vida espiritual é da mesma maneira. A gente se converte e a gente aprende a se alimentar. No começo a gente se alimenta de leite, depois a comida vai tornando uma comida mais pastosa, até que ela se torne aquela comida que todo mundo está acostumado a comer. E aí a gente vai aprendendo a falar, a andar, e a gente vai passando por processos. E todos esses processos espirituais que nós passamos desde a nossa conversão são muito importantes. Por quê? Porque nós diminuímos o nosso eu, nós tiramos o nosso orgulho, porque nós não sabemos nada. Quando nós nos convertemos, é assim que a gente chega. A gente chega como uma criança que não sabe de nada e que precisa de ajuda, precisa ser cuidada por alguém. E é dessa maneira que nós chegamos a Jesus. Nós chegamos aos pés do Senhor. Sem saber andar, sem saber falar, sem saber se alimentar de forma correta, e Jesus vai nos alimentando. E para isso nós precisamos diminuir o nosso eu, o nosso orgulho, e entender e reconhecer a vontade de Deus para cada um de nós. E isso acontece através de intimidade e leitura da palavra, que é revelada a cada um de nós por meio do Espírito Santo. Então, quando nós falamos que Jesus ele veio como homem, ele passou por processos de crescimento. Ele precisou de alguém que cuidasse dele, ele precisou de alguém que ensinasse ele, assim como nós precisamos dele para nos ensinar espiritualmente como nós devemos crescer, por onde nós devemos seguir, o que nós devemos fazer, né? E isso faz parte da intimidade da leitura da palavra. Nós temos intimidade com ele, nós lemos a Bíblia, nós entendemos através do Espírito Santo. E ele vai se revelando a nós e nos contando, né, os segredos da vontade dele para nós, os propósitos dele para nós. Então, hoje nós vamos ler lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 41 até o 52, que diz assim: Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e amigos, conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e os fazendo perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então, foi com eles para Nazaré, e era-lhe obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Então, o que acontece? Jesus ele foi ali com 12 anos, né, junto com seus pais para Jerusalém. E ali ele sempre se interessava em estar
aprendendo mais de Deus, sabendo mais da palavra de Deus, conhecendo mais a Jesus. E aí é aquele questionamento que muitas vezes, principalmente quando a gente é adolescente, a gente se faz, né? Existe idade para a gente começar a trabalhar, para a gente começar a fazer a obra de Deus, para a gente começar a trabalhar na casa do Senhor? Não, não existe idade, né? Jesus, ele estava ali com 12 anos, ensinando e aprendendo junto com os mestres ali no templo, né? Ele era um adolescente que estava ali sempre perto das coisas de Deus, que é o nosso Pai, né? Ele veio depois de algum tempo, né? Oficialmente, né? Como diz a Escritura, fazer o seu ministério. Mas com 12 anos ele já estava ali fazendo a vontade de Deus ali no templo, ensinando da palavra e recebendo também da palavra, né? A gente vê aqui que ele ouvia e fazia perguntas. Então, nesse processo de ouvir e fazer perguntas, ele aprendia. E quais são as coisas que a gente precisa ter, né? O que Jesus tinha que eu também preciso ter para poder começar, então, a fazer a obra, já que não tem idade? Eu preciso de 3 coisas. Primeira coisa, intimidade com Deus. Por que intimidade com Deus? É aquilo que a gente sempre fala, a gente sempre conversa. Se eu tenho intimidade com Deus, né? Eu sei o que Ele quer e logo eu consigo fazer a vontade dEle. É que nem a pastora Maria falou na aula passada, né? A oração, a intimidade, é ter aquela relação de eu consigo te conhecer, você também me conhece, eu sei o que você gosta, você sabe o que eu gosto, e assim vai funcionando. E é isso. Se eu tenho intimidade com Deus, Ele me fala o que Ele quer e eu logo o obedeço. A segunda coisa, temor à palavra de Deus. Nós precisamos ter um temor de que o que está escrito aqui é a voz de Deus. É aquilo que Deus falou e tratou e continua falando e continuará falando, né? Ela é atemporal, a palavra ela não tem tempo, ela não foi para aquele tempo ou ela é só para o tempo de hoje. Não, ela é atemporal, ela é para todo o tempo. Daqui a 10 anos vai ser como se fosse de agora e daqui a 30 anos da mesma forma e assim por diante. Então, ter temor a essa palavra, de que é a palavra de Deus, é muita seriedade, ler com seriedade, pedindo entendimento do Espírito Santo, para que Ele revele a vontade dEle para nós através da palavra. E isso tudo está ligado, né, a também a intimidade. Então, se eu tenho intimidade, eu leio a palavra, o Senhor me revela. E o terceiro, que é o conhecimento, né? Nós precisamos conhecer da palavra de Deus, nós precisamos saber da palavra de Deus. Não adianta nós simplesmente temermos a palavra, orarmos, mas não lermos a palavra, né? Como a pastora disse na outra aula, nós oramos, nós falamos com Deus e Ele fala conosco por meio das suas escrituras. Então, são os 3 pontos que nós precisamos ter para que nós possamos iniciar, né, o nosso trabalho na igreja, falar de Jesus para outras pessoas, não só aqui na igreja, fora também. E tudo isso depende dessas 3, né, desses 3 pilares, que é a intimidade com Deus, o temor à palavra e o conhecimento da palavra. E você que é adolescente, precisa começar a viver esses processos. Eu quero trabalhar na obra de Deus, eu já faço algo na obra de Deus, então eu preciso começar a viver processos de crescimento espiritual. Eu preciso viver isso, né? A gente é muito imediatista, a gente quer mudar para agora, eu quero fazer agora, eu quero tudo para agora, e a gente não quer passar por esses processos. E quando a gente deixa de passar pelos processos, a gente acaba falhando, né? Não que você não vá falhar, mas se a gente aprende, se a gente entende a vontade de Deus, é muito mais fácil, né? A gente chega muito mais rápido àquilo que é da vontade de Deus. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso ter intimidade com Deus porque é lá que Ele vai mudar o meu caráter, que Ele vai moldar a minha vida conforme a vontade dEle. Eu preciso temer e conhecer as Escrituras para saberem como eu devo andar, como eu devo praticar a palavra e como eu devo falar de Jesus para outras pessoas. Eu preciso falar de quem é Jesus, o que Jesus é, segundo as Escrituras. E o que vocês precisam como adolescentes? Estar em lugares em que você ouve falar de Jesus. Lugares que vão acrescentar em você mais de Deus. Quando a gente vê aqui Jesus, onde Ele estava?
Ele estava no templo com os mestres, ouvindo, aprendendo e também ensinando. Ele estava onde ele ouvia, onde ele conseguia saber mais de Deus. Ele queria constantemente estar perto. E é isso que nós precisamos. Se você tem a intenção de trabalhar no ministério, de servir no ministério, ou se você já o faz, você precisa estar em lugares que falam de Jesus, que você ouve de Jesus. Quanto mais você estiver nesses lugares, quanto mais você andar com pessoas que falam de Jesus, que ouvem de Jesus, mais vontade de falar de Jesus para outras pessoas você vai ter. E mais você vai querer trabalhar e fazer para Jesus. Outros pontos, nós temos alguns pontos aqui nessa palavra muito importantes, que nós precisamos estar sempre atentos, nós precisamos ter muita atenção para isso, quando a gente fala de contato, né, de estar perto de Jesus, de trabalhar na obra, de fazer para o Senhor. São coisas que nós precisamos estar muito atentos durante a nossa caminhada com Deus. Né? Quando a gente vê aqui, a gente fala de Maria e de José, eles perderam Jesus de vista. Eles olhavam e eles não conseguiam mais encontrar Jesus ali. E nós não podemos perder isso. E isso é algo que nós precisamos estar muito atentos. Maria e José, eles se tornaram ocupados. Eles estavam preocupados com outros assuntos e eles perderam Jesus tanto dos seus olhos quanto dos pensamentos. Quando eles foram ver, Jesus não estava mais ali à vista deles. E nós não podemos perder Jesus de vista. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus. Em Hebreus 12, do 1 ao 2, fala isso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então esse é um primeiro ponto que nós precisamos estar atentos. Se você quiser anotar, coloca aí no seu caderno. Não posso perder a minha visão de Jesus. Eu preciso estar com os meus olhos fixos em Jesus. Hebreus 12, 1 ao 2. É a primeira coisa que nós precisamos ter. Segunda coisa, eles perderam a comunhão com Jesus, né? A nossa relação com Jesus é algo que a gente sempre vai ter, né? A gente tem livre acesso a Ele. A hora que você dobrar os seus joelhos e orar, você tem acesso a Jesus. Mas a comunhão é algo que precisa ser cultivado. Se você conversa com o seu amigo todos os dias e você fica uma semana sem falar com ele, muita coisa nessa uma semana já mudou. A comunhão que você tinha uma semana atrás já não é a mesma que é depois de ficar uma semana sem se falar, não é verdade? É uma questão de lógica. Se eu passo um tempo sem conversar com um colega meu, com um amigo meu, com qualquer pessoa, depois desse tempo que você está sem se falar, tem muita coisa para colocar em dia. E é isso que muitas vezes acontece. Às vezes a gente fica tanto tempo sem orar, tanto tempo sem ler a Bíblia, que a gente já não sabe mais, a gente não tem mais essa comunhão com Jesus. E a gente não pode perder essa comunhão. Isso é muito importante. E João, 1 João, nos alerta sobre isso, né? 1 João 1, do 6 ao 7, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a comunhão, ela gera em nós transformação. Se eu não oro, se eu não tenho comunhão com Jesus, logo eu já estou pecando, logo eu já estou andando nas trevas. E isso é a palavra do Senhor que nos diz. Então, é um segundo ponto para você anotar aí, anote isso. Eles perderam a comunhão com Jesus. E 1 João 1, do 6 ao 7, nos alerta sobre isso. E pior do que perder a comunhão, eles não perceberam que perderam, né? Eles perderam e não perceberam. Aqui no versículo 43 diz, sem que eles percebessem. Então, sem que eles percebessem, eles perderam essa comunhão com Jesus. E isso é muito sério. Porque quando nós perdemos a comunhão e nós não percebemos, nós nos perdemos. Porque eu estou no pecado e está tudo bem. Não, porque Jesus me ama. Jesus me ama e está tudo certo. Eu estou pecando e está tudo certo. Não. Eu quero te dizer que não. Você não está bem e não está tudo certo. Jesus, Ele está conosco
quando Ele transforma as nossas vidas. Só que esse transformar das nossas vidas precisa de uma escolha nossa. Jesus, eu quero ser transformado. Então, se você está dentro da vontade de Deus para você, na sua mente, eu estou dentro da vontade de Deus, mas você continua pecando, você continua errando, você continua fazendo aquilo que não é da vontade de Deus, logo você não tem comunhão com Ele. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então, são coisas que a gente precisa estar atento, tá? E o que aconteceu aqui? Eles procuraram Jesus em todos os lugares. Em todos os lugares. Eles não encontraram Jesus. E uma coisa que nós precisamos estar atentos. No versículo 2:45 diz, após 3 dias, o acharam no templo. E o que a gente precisa estar atento? Independente da gente ver Jesus ou não, independente da gente ouvir Jesus ou não, de percebermos ou não a presença dele conosco. Ele não tem a obrigação de estar do nosso lado falando, eu tô aqui, viu? Eu tô aqui. Ele não tem essa obrigação. Essa obrigação é minha e sua. Eu tenho que estar todo o tempo atenta. Será que Jesus está comigo? Nossa, eu estou tomando essa decisão. Será que é de Deus? Será que é Jesus que está me orientando a fazer dessa forma? Ou será que sou eu? É isso que a gente precisa estar atento. Nós precisamos estar o tempo todo refletindo sobre isso, né? Porque muitas vezes, eu adoro a Jesus, eu louvo a Jesus, porque você vem na igreja. Eu vou na igreja, eu oro lá na igreja, eu canto um louvor com os irmãos lá na igreja, de vez em quando eu ponho um louvor lá em casa. Não, gente, isso é hábito. Isso é religiosidade. A gente vem e a gente faz aquilo que é nosso hábito. Eu venho para a igreja, eu canto, eu vou embora e tchau. Isso é hábito. Andar com Jesus, estar com Jesus, demanda de intimidade, demanda de, será que Jesus está dentro dessa decisão? Se Jesus estivesse no meu lugar, será que é isso que ele fazia? Será que é isso que ele faria se ele estivesse tomando a decisão no meu lugar? É isso que nós devemos pensar. E se a sua resposta for não, ele não agiria desta maneira, eu quero te dizer, Jesus não está neste negócio. E é isso que nós precisamos estar sempre atentos. Se eu quero fazer a vontade de Deus, se eu quero viver a vontade de Deus, se eu quero trabalhar na obra de Deus, eu preciso ter intimidade, eu preciso ter temor à sua palavra, eu preciso ler a sua palavra. E estar atento. Não posso perder Jesus de vista, não posso deixar a minha comunhão, não posso perder a minha comunhão e não perceber isso. Eu preciso sempre estar atento. Fernanda, mas eu perdi. Nesse meio de caminho, eu não sei mais onde Jesus está, eu não sei mais o que eu fiz. Jesus está no mesmo lugar, te esperando. Ele só quer que você entre no seu quarto, feche a porta e diga, Jesus, eu me perdi. Eu não sei mais o que eu estou fazendo. As minhas escolhas foram essa, me ajuda. Eu quero voltar. Ele vai estar de braços abertos para você. Porque Ele te ama. Ele te ama. Mas Ele te ama e quer mudar a sua vida. Então é isso que a gente precisa entender. Jesus, Ele passou por processos de crescimentos. E eu preciso passar por processos espirituais de crescimento. Não só crescer. Eu preciso crescer espiritualmente, os processos são necessários. Eu preciso ter intimidade, temor e conhecimento da palavra. Não posso perder Jesus de vista, não posso perder a minha comunhão com Deus. E preciso estar atento, porque às vezes você está dentro do seu pecado, afundado no seu pecado, sem perceber, achando que Jesus está super feliz com tudo isso que está acontecendo. Então esteja atento, esteja acessível. E se debruce, se derrame na presença do Senhor e deixe Ele atingir o seu coração. Não existe idade para fazer a obra de Deus, não existe idade para fazer a vontade de Deus. Se você tem vontade e anseio de participar do ministério, ou se você já é um adolescente que faz parte do ministério, esteja atento a isso. Tudo isso está dentro da palavra do Senhor, medite, anote tudo isso que a gente falou hoje com vocês e estude. Porque Deus vai transformar a sua vida e Jesus sempre vai estar ao seu lado, te guiando, te guardando e te direcionando para a vontade dEle. Nós agradecemos a atenção de vocês, a presença de vocês. Espero que tenha te edificado.
Nós estamos aqui sempre disponíveis, precisando de alguma coisa, é só entrar em contato conosco. Tem nossas redes sociais aqui, não esquece de seguir. Nosso Facebook, o Instagram, sigam. Qualquer coisa nos contate por lá também. Tem aqui o canal no YouTube, não esquece de deixar seu like, não esquece de ativar o sino e seguir o nosso canal para também estar atento a tudo aquilo que nós passamos por aqui. Fica com Deus, até a próxima. Um beijo.